Estamos ao vivo, diretor? Fala, meu amigo, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui pelo Novo Mercado. Se você está assistindo essa aula através de uma gravação, não importa o dia, o horário, a data estelar, estamos começando hoje, oficialmente, o nosso desafio Chega de Desculpas aqui pelo Novo Mercado. É uma tentativa, é uma tese de produto, é uma tese de experiência aqui. Sejam todos bem-vindos. Tem 4.000 pessoas aqui na sala, quase 3.740 pessoas. Vamos bater recorde hoje. Printa lá quando bater o recorde, joga lá no Instagram que vocês estão assistindo o desafio Chega de Desculpas. Para aqueles que já são alunos do Novo Mercado, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o que nós estamos tentando fazer aqui. Para vocês que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos. Esse é o Novo Mercado, eu sou o Ícaro de Carvalho, essa é a escola de negócios digitais que mais cresce no Brasil e nós estamos aqui insistentemente, pacientemente, constantemente, buscando aprimorar a experiência de aprendizado que vocês terão aqui. Para aqueles que já são alunos mais antigos, o que é que nós estamos fazendo aqui? Validando uma tese. Em algum momento eu cheguei com uma tese, trouxe para a equipe, pessoal, vamos criar um desafio? Algumas pessoas aí que me seguem há mais tempo lembram quando eu fazia os desafios de 21 dias, né? Temos aulas, inclusive, sobre os desafios, se não me engano é 117. E eu vim com uma ideia diferente. Porque quando nós criamos o desafio aqui no Novo Mercado e as pessoas começaram a implementar, o Joel fez, o Nigro fez, o Pablo fez, o pessoal, o Paulo Vieira fez, me senti tive muito orgulho, né, de ver pessoas de alguma maneira aplicando os princípios do desafio no Instagram e na internet. O desafio ele foi desenhado como? Ele foi desenhado para ser uma programação que se prolongava gratuita no Instagram e ao final dela uma grande oferta, um grande CTA. O que eu decidi fazer aqui no desafio, e vocês estão sendo as nossas cobaias, né? Não tem como fugir disso, eu espero que vocês gostem. Ao final do desafio nós rolaremos um questionário pedindo para vocês dizerem o que vocês gostaram, sugestões, críticas, enfim, apontamentos. Isso é um grande teste, um grande piloto que está rodando aqui. A minha tese atual eu gostaria de criar um desafio que eu cobraria muito dinheiro para que ele fosse visto, mas eu quero fazer de graça para os alunos do Novo Mercado. Então as pessoas não podem comprar esse desafio. Quem está aqui é porque é aluno do Novo Mercado, não tem como comprar esse desafio avulso, porque, primeiro ponto, a gente quer saber como é que esse over-delivery impacta o nosso NPS, a satisfação de vocês. E segundo ponto, como é que isso impacta o ciclo de tempo de aprendizado que vocês têm aqui na escola, se vocês ficam mais tempo com a gente, se vocês assistem mais aulas, enfim. O diretor, o pessoal está falando aí bastante de volume, não? Tá tudo ok? Então, quem está falando de volume aí, provavelmente o volume de vocês aumenta aí, que o diretor está falando que está ok, tem um cara só olhando esse áudio aqui. Seguinte, quais são os pressupostos desse desafio? O desafio começa hoje, as aulas serão sempre às 8 da noite, porque na quarta-feira nós teremos duas aulas. Nós teremos a aula do Novo Mercado, aula 202, e nós teremos a aula do desafio logo depois. Quem é que entra na quarta-feira? Não lembro agora. Quem é que entra, diretor, na quarta? Alguém lembra? O Eduardo entra na quarta-feira. O Eduardo vai falar sobre estratégias para contas pequenas do Instagram, contas abaixo de 30, 40, 50 mil seguidores. Então, nós teremos a primeira aula comigo e depois teremos a aula com o Eduardo seguindo o desafio. Serão 2 semanas, sempre com uma aula, intervalo de 48 horas, outra aula, intervalo de 48 horas. Por quê? Para que vocês tenham tempo de assistir às aulas, para que vocês tenham tempo de assistir às gravações para quem não pode ver ao vivo. E tem uma grande diferença nisso daqui hoje. A diferença eu quero que o desafio seja 100% prático. Eu quero que o desafio ele evolua de maneira que, ao final do desafio, vocês saiam com um projeto na mão. Joga aí para mim, diretor, o whiteboard aí. Eu vou só desenhar rapidinho, a gente entra no desafio. Nós temos aqui, que é isso aqui? Agora sim, ó. Espera aí, ficou embaixo. Nós vamos ter aqui o nosso desafio. Então começa comigo. Eu vou criar um grande esqueleto aqui no dia 1. Eu vou criar um grande esqueleto mostrando para vocês
como é que eu enxergo monetização, como é que eu enxergo o que vender, que horas vender, a que preço vender. H2, o texto de apoio dessa aula, né, o nome dessa aula hoje é O que eu gostaria de ter ouvido quando eu estava começando. Vocês vivem me fazendo essa pergunta. Ícaro, o que você faria? O que você falaria para o Ícaro? O que você falaria para o Ícaro que está começando? O que você falaria para o Ícaro que está chegando agora? Eu quero responder isso hoje para vocês. Depois vocês terão uma aula com o Eduardo, aula 2. E a aula 2 vai falar sobre Instagram para contas pequenas. O Eduardo vai trazer para vocês um overview, como ele criou o modelo de close friends dele, que gerou, eu não vou falar qual o valor, porque eu vou deixar em suspense para vocês na quarta-feira, né, a surpresa, mas ele gerou um valor muito considerável com uma conta com pouquíssimos seguidores. Como é que ele monetiza contas pequenas? Qual é o melhor começo para quem tem ainda uma conta pequena? Para que vocês não fiquem achando que as estratégias funcionam só para as contas grandes como a minha. Então aqui vocês têm o Ícaro, aqui vocês têm o Eduardo. Depois vocês terão aulas com... Eu não lembro da ordem exatamente aqui, mas vocês terão na aula 3, vocês terão aula de tráfego. E aí, novamente, o que é aula de tráfego? Qual que é a função do Santana aqui na aula de tráfego? Ele vai ensinar vocês a fazerem o primeiro anúncio de vocês. Então, tudo é muito prático. Vocês vão sair dessa aula com o anúncio feito. Então, vocês vão entrar no gerenciador de anúncios. Quem não tem um gerenciador de anúncios vai aprender a baixar a virar a conta para o comercial. Vocês vão fazer o primeiro anúncio, fazer o texto do anúncio, colocar a imagem do anúncio e aí vocês vão anunciar. Na próxima aula, vocês pegam o Fábio. O que o Fábio vai falar? O Fábio vai falar pela primeira vez, desde que o novo mercado surgiu, desde que nós surgimos lá atrás, nós nunca falamos sobre e-commerce e nunca falamos sobre afiliado. Por quê? Porque eu nunca fiz isso. Aqui no novo mercado nós temos uma regra, eu só ensino o que eu faço. Como eu nunca fui afiliado de ninguém, e como eu nunca trabalhei num e-commerce, eu nunca falei sobre isso. Então muitas pessoas ficavam, Ícaro, fala de afiliado, fala de afiliado, fala de afiliado. Nós estamos trazendo um profissional para atender essa demanda de vocês. Nós contratamos esses professores para cumprir essas demandas de vocês. Então vocês terão uma aula sobre produto físico. Muita demanda, muita gente fala assim, Ícaro, você fala muito sobre produto digital, Ícaro, você está falando muito sobre info, você está falando muito sobre Instagram, eu tenho uma loja física. Contratamos, jogador caro, trouxemos aqui o Fábio para falar sobre produto físico, e-commerce, afiliado, então vocês vão ouvir sobre isso. Depois nós teremos também o Nelson, que é o nosso segundo designer. Ele veio para complementar o time com o Pavani. O Nelson vai ensinar vocês a fazerem anúncios usando o Canvas, aquele aplicativo de celular. Por quê? Porque eu não quero que vocês aprendam a fazer um anúncio, mas tenham que abrir o Photoshop, pagar o Photoshop. Eu não quero nada disso. Eu quero que vocês peguem o celular, façam os anúncios. O próprio Nelson, eu peguei um exemplo de anúncio aqui, um exemplo de imagem aqui, que eu pedi para o Nelson fazer, ele fez em literalmente 5 minutos. Então, assim, vocês vão sair com o anúncio pronto. Então, o que vocês vão criar? Vocês vão criar o primeiro ponto, o esqueleto. Aí depois o segundo ponto, o planejamento. Depois o terceiro ponto, os anúncios, que seria o tráfego. Aí depois o quarto ponto, vocês vão aprender sobre afiliação, negócio físico e e-commerce. Para quem tem loja, para quem tem porta aberta, para quem trabalha com produto físico. Depois vocês vão aprender o design, vocês vão aprender a fazer o Canvas. E por fim, no fechamento, uma última aula comigo, eu vou falar sobre estruturar ofertas, fazer o empilhamento, quando abre carrinho, quando fecha, carrinho de 7, carrinho de 14, lançamento de quanto e quanto tempo. Então vocês vão do ponto zero a um produto feito em 2 semanas. É uma proposta, não é uma proposta simples, não é uma proposta fácil, mas é uma proposta simples. Depende muito mais da execução de vocês, depende muito mais
do quão aplicado vocês estarão? Então eu quero começar, olha lá, batemos 5.130 pessoas. Fico muito feliz com isso, lembrando que já dei aula para uma pessoa aqui no Novo Mercado, né? Então eu quero começar hoje falando com vocês sobre... Pode voltar aqui para mim, diretor? Eu quero falar com vocês hoje sobre o que eu gostaria de ter ouvido desse Ícaro, de 202 aulas depois, de um desafio com 5.000 pessoas, de um novo mercado com 22.000 pessoas, nós batemos 22 mil alunos hoje. O que eu falaria para aquele Ícaro que está começando agora, que representa vocês também? Muitos de vocês que estão começando agora começaram ou começam de uma maneira muito parecida com o que eu comecei. Vamos lá. Eu quero começar, pessoal, ponto importante, essa aula é um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados no Novo Mercado. Não é uma aula sobre um tema que é muito longo. Geralmente no Novo Mercado a gente faz isso, eu pego um tema e passo uma hora inteira falando sobre ele. Nessa aula eu vou jogar muitos temas. Eu vou jogar como se fosse assim, tipo 10 ou 15 verdades que eu gostaria de ter ouvido. Presta atenção, porque quem souber ouvir nessa aula, quem souber de fato absorver o que eu estou falando aqui, vai amadurecer 10 anos em uma hora de aula. Sem exagero, você vai entender 10 anos de conflito, de anseios, de descobertas. É lógico que vocês não vão entender como eu entendi, porque eu estou há 10 anos mastigando isso. Mas vocês vão sair com muitos faróis apontando para vocês qual é o caminho. Primeiro ponto. 3 regras, 3 verdades que eu demorei 10 anos para entender sobre redes sociais. Eu não vejo ninguém falando sobre isso. Diretor, volta aqui no Outboard. Você vai trabalhar hoje, hein, diretor? Você não vai ficar aqui tomando café, não, numa boa. 3 regras que eu demorei muito tempo para descobrir. A primeira regra de toda rede social e a regra mais importante. A regra mais importante de qualquer rede social, a regra mais importante de qualquer negócio que se baseie em comunicação, que se baseie em atenção. A primeira regra é hold my attention. Ficou em cima, né? Ficou. Bom, a primeira regra é hold my attention. Segure a minha atenção. Deixa eu vir para cá, mais para baixo. Hold my attention. A primeira regra é hold my attention. Por que eu estou falando em inglês essa primeira regra? Sei lá, porque o americano fala muito isso, né? O americano tem essa mania de falar hold my attention. Eu digo para vocês que, a partir do momento que vocês incorporarem isso na consciência de vocês dentro da rede social, as coisas vão mudar. A segunda regra é somos todos personagens. Nós somos todos personagens. E a terceira regra é, essa regra eu descobri, eu cheguei a ela, né? Eu cheguei a essa conclusão quando eu estava trocando algumas mensagens com a Lara. Em um episódio que começaram a atacar a Nativosa por conta de uma mensagem que ela postou. E foi uma das polêmicas envolvendo a Nath esse ano, e tem sempre várias polêmicas em cima dela, né? E eu estava trocando algumas mensagens com a Lara e eu cheguei a essa conclusão. Essa conclusão talvez tenha sido uma contribuição, talvez não, com certeza foi uma contribuição muito forte da Lara. Ela trouxe esse input e eu cristalizei, que é ninguém acompanha novela chata. O que eu quero dizer aqui? É lógico que quem quer ser influenciador, quem quer trabalhar com a imagem, quem quer trabalhar com a comunicação, isso faz muito mais sentido do que alguém que tem uma loja de pregos. Mas tentem incorporar isso à medida do discurso de vocês e vocês vão entender que a rede social de vocês ficará muito mais interessante. O primeiro ponto é hold my attention. Não existe uma rede social que cresça se ela é chata. A rede social é uma extensão de uma jornada, de um caminho que é trilhado por alguém. Antigamente as pessoas acompanhavam a novela e quando a novela acabava elas viam um vídeo show e elas viam vídeo show para saber o que é que os atores estavam fazendo quando eles não estavam contracenando. Então a única chance de você ver o que o Caio Castro estava fazendo e não o personagem do Caio, sempre interpretado num roteiro, era acompanhando Sônia Abrão,
E essas coisas. Esses programas Nelson Rubens e Video Show. E esses programas só existem porque as pessoas de fato têm interesses no que acontece com a vida, têm interesse no que acontece na vida do influenciador, né? Do comunicador, da pequena conta. Seja uma conta de 3 mil pessoas, seja uma conta de 3 milhões de pessoas. A única coisa que muda é a proporção. Se você tem 3 mil amigos, acredite, pelo menos 300 deles realmente querem saber como é que você está. Realmente veem seus stories. Tanto é que se você tem 3 mil amigos, eu garanto que você tem pelo menos 300 visualizações por story. Às vezes até mais, porque contas pequenas alcançam mais. Então, as pessoas querem saber o que você faz. As pessoas querem saber o que você pensa. As pessoas querem saber o que você está acompanhando. As pessoas querem saber o que você está vendo. As pessoas querem saber o que você está aprendendo. As pessoas querem ver o que você está ensinando. As pessoas querem ver o que você está comendo. As pessoas querem ver o último filme que você viu. A sua primeira missão dentro da internet, a sua primeira missão dentro das redes sociais, e o que te diferencia da Coca-Cola, o que te diferencia da Nestlé, o que te diferencia da Fiat, e você nunca vai bater nesses caras em relação a dinheiro, a marca, a corpo de profissionais. Mas eles não conseguem fazer uma coisa que você consegue. Falar sobre a vida de vocês. A primeira função de um comunicador nas redes sociais é não ser chato. É segurar a atenção das pessoas. E como é que você segura a atenção das pessoas? Produzindo conteúdo todos os dias. Você tem que produzir um conteúdo, e aqui eu começo a citar algumas aulas. Assistam a aula 141. Aqui eu falo sobre as 5 camadas do conteúdo. Ficou aqui em cima da minha câmera. 141. Aqui, na 141 eu falo sobre as 5 camadas dos conteúdos, né? Como é que você produz conteúdo nos stories, como é que você produz conteúdo no feed, como é que você produz conteúdo nos comentários de alguma conta grande. A Adriana Santana fez um post, seja o melhor comentário daquele post. Segure a atenção das pessoas. Não fique 4 dias sem postar. Não poste desanimado, não poste deitado, não poste com sono, não poste falando pouco. Energia, rotação, uma boa câmera, uma boa iluminação. A sua obrigação é segurar a atenção das pessoas, mais do que vender. A sua obrigação é segurar a atenção das pessoas. Segundo ponto, todos nós somos personagens. Enquanto você não assumir que, em certa medida, você tem que se tornar um personagem aqui dentro, você não vence. Ah, Ícaro, mas eu não quero participar desse jogo, eu tenho tanta personalidade, eu sou eu mesmo o tempo todo. Vocês acham que eu falo assim na minha casa? Vocês acham que eu chego em casa e falo com a Ana, e aí, como é que você tá? Como é que você comeu? Como é que tá em casa? Como é que tá a comida? Como é que tá a geladeira? Como é que as coisas funcionaram? Como é que a criança tomou banho? O seu personagem tem que ser uma versão melhorada de você. Você não precisa mentir. Lembrem lá da aula 200 ou 199, quando eu falo do verniz. Você torna as suas conquistas mais interessantes, você torna as suas derrotas também interessantes, você não deve reclamar. E até mesmo a reclamação, ela deve ter um viés positivo. Seja porque te trouxe algum aprendizado, seja porque te fez avançar. Porque só pessoas que estão positivas compram. Só pessoas que estão sendo impelidas por um sentimento de mudança, por um sentimento de investimento em si mesmo, por um sentimento de melhora, por um sentimento de que o mundo pode ser melhor em 2021, são essas pessoas que compram. São essas pessoas que investem, são essas pessoas que compartilham, são essas pessoas que comentam, são essas pessoas que não são aquelas pessoas que vão te ofender, que não são aquelas pessoas que vão reclamar que está caro um produto que você venda por R$ 49. Eu demorei 13 anos para aprender, ou talvez 10 anos para aprender. Que é muito mais fácil você converter 20, 30, 40, 50 vendas de pessoas que estão dispostas de fato a comprar o seu produto, do que ficar tentando converter um cara chato no teu suporte, do que tentar converter um hater na tua bio, no teu feed. O que eu demorei anos e anos e anos para aprender: não se faz nada com hater a não ser bloquear. Você nunca responde, você nunca dá atenção, você nunca tenta conversar, você não chama para o direct, você não fala hahaha para parecer ser um pouco educado. Esse cara não quer absolutamente nada. Provavelmente esse cara ataca 5 ou 6 pessoas parecidas com você.
O único destino que se dá a um hater, a um cara chato, a um babacão, a um cara que fica enchendo o saco no suporte, aquele cara que pede desconto pra tudo. Cara, ser gentil, seguido de bloco. E se o cara é apenas um hater, esqueça a parte de ser gentil, simplesmente bloqueie. Porque nem tudo é econômico. A energia e o desgaste emocional que você gasta, que você empreende, tentando lidar com essa situação, acaba tirando o teu foco em ser mais produtivo. Teve um rapaz hoje que me mandou umas mensagens dizendo que sofreu ataques de amigos. Eu fui olhar o perfil dele, ele tinha acabado de fechar o perfil. É isso. Ele recebeu 2, 3 ataques de amigos mesmo no WhatsApp. Isso foi o suficiente para o espírito dele quebrar e para ele fechar o perfil. Não façam isso, o perfil fica aberto o tempo todo. Essa é outra coisa que eu aprendi depois de tantos anos. Não existe perfil fechado, não existe perfil com solicitação de amizade. Perfil é sempre aberto. Não existe uma loja, um comércio, uma loja no shopping que tem uma porta fechada. Ah, deixa eu olhar sua cara aqui para ver se eu abro para você. Não é assim que funciona. Perfil está sempre aberto. E o terceiro ponto, ninguém acompanha novela chata. O que eu quero dizer com isso? E por que isso precisa de um pouquinho mais de explicação? Porque muitas vezes vocês acham que vocês vão crescer sem terem que arriscar nada. Vocês acham que vocês vão chegar a 30, 40 mil seguidores só dando opinião morninha, só dando opinião em cima do muro. Dificilmente as pessoas crescem assim. É necessário personalidade, o que não quer dizer que é necessário irresponsabilidade. Eu recomendo para todos os meus alunos que evitem temas sabidamente polêmicos. Evitem temas que vocês não compreendem a real dimensão e magnitude. Evitem temas que geram conflito entre as pessoas, que são sinônimos de dor, de sofrimento. Você não precisa ter uma opinião no teu Instagram sobre racismo, ou sobre cotas, ou sobre... E principalmente se você não entender esse tema. E a maioria das pessoas não entendem de fato sobre esse tema e saem disparando opiniões. São essas pessoas que cometem erros, são essas pessoas que metem os pés pelas mãos e acabam deixando de ter negócios para ter tabloides. E elas vão perceber que tabloide não gera R$1 de receita. Porque pessoas que acompanham notícias não são as pessoas que estão interessadas em desenvolvimento. Então é por isso que existem tantas páginas políticas e páginas de polêmicas e páginas de fofocas e páginas de humor com 2 milhões de seguidores e as pessoas estão lá pedindo vaquinha para comprar uma câmera. Porque as pessoas de fato não estão ali para construírem um negócio junto com você. Elas estão ali para acompanhar uma coisinha ou outra e ir embora logo depois. Esses 3 pontos foram pontos muito importantes e que eu acho que definem uma página interessante, que definem uma página que vai crescer daquela página que é covarde, daquela página que é pequenininha, acovardadinha, no canto. Aquela página que, eu não vou falar sobre nada, né? Eu sou uma nutricionista, mas assim, todas as dietas são boas, tudo, você pode fazer tudo, depende sempre de você. Pode ser a tua posição. Mas é muito difícil que você cresça com essa posição. Por quê? Porque as pessoas estão em busca de direção. E quando as pessoas buscam direção, as pessoas buscam alguém que diga para elas o que elas devem fazer. Se você ficar apenas em cima do muro, se você ficar apenas, enfim, sem postura, você não vai conseguir oferecer para as pessoas justamente o que elas querem, que é o quê? Direção. Então vamos lá. Outra coisa que me demandou muitos anos para eu descobrir, a diferença entre público frio e público quente. Isso daqui envolve tráfego, envolve anúncios, mas também envolve estratégia, também envolve marketing digital. Mas eu quero entender uma coisa. Pessoal, a maior parte das pessoas não precisa buscar público frio. O que é público frio? Quem não te conhece. São pessoas que você vai buscar comprar tráfego, comprar anúncios,
e que se assemelham a você, aos seus clientes, melhor dizendo, ou que se interessam por temas que você trabalha, como, por exemplo, no meu caso, marketing digital. As pessoas ficam muito preocupadas com fazer anúncios para públicos de interesse, como eu consigo mais leads, como eu consigo alcançar mais pessoas. Mas a verdade é que a maioria das pessoas nem deveriam estar pensando aqui em público frio. As pessoas deveriam se preocupar, sim, em monetizar o público quente. Quem é o público quente? Pessoas que te conhecem, pessoas que já visitaram sua página e entenderam seu produto, pessoas que te acompanham no Instagram com regularidade, pelo menos a cada 7 dias, 10 dias, elas veem teu conteúdo, o ideal é que elas vejam todo dia. Pessoas que já foram até o checkout do seu site, já leram sua proposta, pessoas que já são seus clientes. Uma coisa que eu entendi é que quem está começando agora não deve tentar vender para o público frio. E eu sei que se tem gente aqui que já fez venda para público frio, vai me dizer assim, nossa, Icaro, mas eu discordo. Eu discordo porque eu já fiz anúncios para públicos frios e que estão convertendo bem. O problema é que, na minha opinião, novamente, essa é a minha opinião que decorre de 13 anos batendo cabeça por aqui, fazendo todo tipo de coisa que vocês possam imaginar nesse negócio chamado internet. Na minha opinião é que você vende para quem te conhece. Ô diretor, depois tenta encaixar na próxima aula isso de uma maneira melhor, nem que seja para recuar um pouco esse whiteboard, porque senão eu vou perder sempre tudo. Deixa assim por enquanto. Venda para quem te conhece e dê de graça, esse é um grande ponto. Quem souber aproveitar já tem uma grande pílula de valor aqui. E dê para quem não te conhece. Por que você vai dar para quem não te conhece? Porque dar para quem não te conhece significa qualificá-lo. Significa fazê-lo conhecer. O que significa isso? É o auge do marketing, é transformar segundos em minutos. Então, o que eu vou fazer quando eu quero fazer um anúncio para quem não me conhece? Eu crio um desafio 21 dias, de graça. E eu posso anunciar esse desafio de 21 dias para um público frio. E esses 21 dias de conteúdo, na verdade, eles são um termômetro, 21 dias de encontros comigo, e após esses 21 dias de encontros comigo, o que é que acontece com esse cara que é público frio? Ele se torna, enfim, público quente. Eu estou pronto para vender para ele. Não fique tentando dar soco em ponta de faca se você está começando. Se você é uma empresa que fatura 100, 200, 300 mil por mês, só fazendo anúncios, seja de infoprodutos, seja de produtos físicos aqui, tudo bem, você já sabe, você já tem força de trabalho, know-how para trabalhar com público frio, mas se você é uma nutricionista, uma professora, uma autônoma, um professor de música, um advogado, um nutricionista, um médico, e que tem 3 mil seguidores, cara, é melhor você trabalhar os 3 mil caras que já te seguem. E provavelmente você não precisa de mais do que 10% desses caras para lotar uma agenda. Quantos pacientes um médico atende por mês? Então esse aprendizado me custou muito. Você vende para quem te conhece. E você dá de graça para quem não te conhece. E esse dar de graça é dar algo de graça que seja realmente bom. Tem um outro ponto que eu também cheguei à conclusão. Pessoal, dar algo de graça não significa dar algo ruim. O marketing digital e os negócios online de 2013 até 2016, 2017, eles basicamente significavam: o que eu dou de graça é ruim. Eu dou de graça um e-book que ninguém lê, com 6 páginas. O resto é imagem Arial fonte 42 que eu coloquei para parecer que ele tem 16. Então, até 2016, basicamente o marketing digital dava coisas de graça que eram ruins, que ninguém queria. Hoje faça diferente. Pegue
um dos teus melhores produtos e dê de graça. Faça uma semana de lives no Instagram. Faça 5 lives no Instagram. Grave todas em pacote. Chame de Semana do X, Semana dos negócios digitais, Semana do emagrecimento, Semana da dieta correta, Semana da aula de música, Semana da alfabetização infantil, Semana do homeschooling. Qual que é o trabalho de gerar 5 lives? Qual que é o trabalho de fazer 5 gravações? No processo de fazer as lives, você chama mais gente, as pessoas compartilham elas, você ganha seguidor, depois você grava isso, é simplesmente baixar para o IGTV e do IGTV fazer o download para a tua máquina. E botar lá no Hotmart da vida. Que trabalho dá isso? O próprio celular faz todo o processo, o próprio Instagram faz todo o processo. Isso daqui é uma beleza para se dar para quem não te conhece. E esse processo de assistir essas 5 aulas já é o suficiente para que ele te conheça. Então eu demorei muito para aprender isso daqui. Outra coisa que eu demorei para aprender também. Qual era a diferença entre os públicos quando a gente fala de tráfego, de comprar anúncio? Então você tem aqui os principais públicos. Você tem o público por interesse. Você tem públicos que você encontra no Pixel, que você põe no seu site, ou você põe no seu checkout. Você tem o público de engajamento, ou público de envolvimento, e você tem o público semelhante. O que eu faria hoje, se eu estivesse começando? Eu ignoraria o público de interesse, a não ser que eu tivesse muita verba e tivesse muitos testes para serem feitos. Basicamente, eu focaria no público de engajamento, de 7 dias e de 30 dias pelo Instagram. Basicamente as pessoas que estão me vendo aqui. Ah, Ícaro, mas minha conta é muito pequena. Meu público é tão pequenininho de engajamento. Se você quisesse um público maior, eu faria um semelhante sobre esse público. Eu faria um semelhante sobre a minha lista de clientes, ou sobre as pessoas que visitam minha página. Mas eu acredito que até aqui vai ficar um pouquinho maior. Então você já está eliminando 2 alternativas. Quando você está começando, eliminar 2 alternativas de 4 te dá muita tração. Te ajuda. São menos decisões a serem tomadas. Então isso eu também aprendi. Um outro pensamento que eu gostaria muito de transmitir ao Ícaro, que estava começando agora, e que às vezes quando eu converso, por exemplo, com o Pedro Sobral, estava conversando com ele ontem à noite, estava conversando com o Lucas também, do Brasil Paralelo, eu falo muito sobre isso, cara. É um ponto que eu demorei pelo menos uns 10 anos para entender plenamente, que eu gostaria de passar para vocês aqui no início desse desafio, esse conjunto de referências para vocês começarem de fato a fazer as coisas. Puna os seus concorrentes. O que significa isso? Puna os seus concorrentes. Como é que eu puno os meus concorrentes? Criando um produto tão bom, criando uma oferta tão generosa, trabalhando com um preço tão justo, fazendo uma entrega tão acertada, trabalhando com um suporte tão bem desenhadinho, que é um inferno concorrer comigo. Em que sentido? É difícil concorrer com o Ícaro porque ele posta muitos stories muito bons, porque ele ocupa muito espaço no Instagram. E olha que tem milhares de coisas para a gente melhorar. Nós nem começamos a migrar ainda para o YouTube. Porque o Novo Mercado custa R$ 79,90 e tem 201 aulas. Porque toda vez tem aula ao vivo. Porque o padrão de qualidade não para de aumentar. Porque nós estamos agora, olha como eu estou punindo os meus concorrentes. Mais uma vez. Agora, além de
ter as aulas semanais, eu estou fazendo o desafio interno para as pessoas. Agora, pelos mesmos R$ 79,90, vocês não têm aula só com o Ícaro. Vocês têm aula com o Ícaro e com os outros professores. Eu estou trazendo aula de tráfego, eu estou trazendo aula de e-commerce, estou punindo os meus concorrentes. À medida que o meu site melhora, à medida que o meu áudio melhora, à medida que a minha iluminação melhora, à medida que os meus vídeos melhoram, eu estou punindo os meus concorrentes. Puna os seus concorrentes. Então, se você está numa área onde as pessoas vendem produtos por R$ 297, faça um produto melhor que o deles, faça um produto com mais qualidade, faça um produto com mais paixão, faça um produto mais completo e venda por R$ 97. Traga as pessoas para perto de você. Eu vou falar ainda um pouquinho mais para o final, numa posição que é meio discordante entre eu e o Arno, que faz a comunicação do Ítalo. Eu gosto de produto barato para quem está começando e gosto de produto barato para quem já chegou lá. Eu gosto mais ou menos disso aqui, ó. Opa, melhor assim. Deixa eu inverter aqui para fazer mais sentido. Eu gosto disso daqui. Eu gosto de produtos mais baratos para quem está começando. E aí você cria uma base grande de gente. Aí você faz um lançamento mais caro, de, sei lá, 997. É aqui onde você faz seu dinheiro. Mas depois que você se torna uma empresa grande, cara, volta para o produto barato. Volta para o produto mais em conta. Domina o mercado, pune os caras. E aí algumas pessoas vão falar, por exemplo, aquela conversa que eu sempre cito sobre o Arno, né? Mas o Arno disse que produtos baratos podem ser difíceis de serem aumentados depois. Eu não posso falar pelo Arno. Eu sempre digo que o Arno é a minha grande referência de marketing digital no Brasil. Uma das, né? Mas as experiências que eu tive, eu nunca tive dificuldade. Eu faço R$ 79,90 novo mercado, mas quando eu quero vender a 1.500 o TPD, eu vendo. Ninguém reclama, porque sabem que são produtos diferentes. O ponto é, o dia que eu consigo vender a R$ 79,90 com qualidade, com esse efeito de ter muita gente, você pune o concorrente. Vamos usar 2 exemplos? O primeiro exemplo do Ítalo, Guerrilla Way. Quanto custa o Guerrilla Way? Acho que é 40 mango, 60 mango, não lembro. Empíricos. Quanto custou o último produto da Betina? 12 vezes de R$ 5,00. Você cria uma base gigantesca, e aí sobre essa base gigantesca você faz uma oferta ali de produto de 3K, que uma base menor compra. E por que compra? Porque já estava com a Betina, porque entrou, porque custava R$ 5,00. Então, assim, isso daqui vocês ignoram. Outro ponto. Quando alguém vai para o novo mercado, as pessoas pensam: Ícaro, você está ganhando só R$ 79,90 por tudo isso que você faz. Cara, R$ 79,90 por mês. As pessoas ficam em média 4,4 meses aqui e continua subindo, porque tem gente que está chegando, muita gente agora. Eu espero que as pessoas fiquem 6 meses conosco, então é isso daqui vezes 6. Ícaro, mas tem 200 aulas, mas todas as aulas foram produzidas. Eu continuo tendo uma aula por semana de trabalho. As outras 200 estão arquivadas. Então eu demorei muito. Puna os seus concorrentes. Puna os seus concorrentes. Uma outra coisa que eu demorei para descobrir também. Manter-se alinhado, afiado, manter-se competitivo dentro desse mercado que é a internet. É basicamente repetir uma roda. E eu repito essa roda há muito tempo. De 2015 para cá. A roda é simplesmente produto, over, delivery, depoimentos, conteúdo.
Manter-se a longo prazo dentro da internet é basicamente isso daqui. Você cria um produto, isso daqui está na aula 147. Na aula 147 eu falo sobre os produtos mais baratos. Então, assim, é basicamente criar um produto, entregar mais do que essas pessoas esperam. O que eu estou fazendo no meu desafio? Basicamente entregar mais do que as pessoas esperam. Então, quando você contrata um novo mercado, você recebe... Quando você contrata um novo mercado, você paga R$ 79,90 para ter acesso a 200 aulas e ter uma aula toda semana. O que eu estou te entregando agora, um desafio de 2 semanas, com um monte de professores, com uma proposta específica, com uma proposta definida. Eu estou fazendo over delivery. Você pega um produto. Opa. Aqui. Você pega um produto, confecciona, pune o concorrente, principalmente se você está começando, pune ele, gera um bom produto, gera uma grande oferta. Às vezes você não consegue punir o cliente, você não consegue punir o concorrente na tecnologia. Porque ele tem muita estrutura, ele tem luz, ele tem equipe, ele tem suporte, você não consegue competir. Você está começando agora. Então puna ele na entrega. Dê uma grande entrega. Faça um grande curso. Por um preço que as pessoas não conseguem entregar. Então assim, e você vai fazer o quê? Um over delivery. As pessoas vão pagar, vão falar, nossa, que barato, que grande curso. E você vai lá e entrega mais. Você entrega uma aula a mais. Você entrega um módulo a mais. Você entrega um desafio dentro do produto. E o que as pessoas fazem? As pessoas ficam felizes. E quando elas ficam felizes, você pede depoimento delas. Existe um momento certo, esse é um outro aprendizado que eu tive. Presta atenção que ele é importante. Existe um momento certo para você pedir depoimento para as pessoas. É após você entregar algo para elas. Eu quero pedir depoimento para as pessoas que viram meu curso. Entrega um módulo a mais. Quando elas não acreditarem, falarem, nossa, que legal, eu nem esperava isso. Cara, você pode aproveitar e me dar um depoimento que eu estou precisando? Essa é a hora certa. Então você gera um produto, entrega mais do que elas esperavam, pega o depoimento delas, e depois de fazer isso, você passa 90% do tempo gerando conteúdo. As pessoas vendem demais. As pessoas querem vender demais. As pessoas querem vender o tempo todo. Você entra na página desses caras, eles ficam apenas fazendo propaganda o tempo inteiro. 90%, e aí vem o próximo aprendizado. Pessoal, depois eu recomendo fortemente, que vocês assistam a gravação dessa aula. Porque são muitas e muitas ideias jogadas uma atrás da outra. O próximo conselho que eu demorei muito para aprender. O cliente não sabe o que quer. Você nunca vai chegar nos seus amigos e perguntar, esse produto tá bom? Você compraria esse produto? Porque as pessoas vão mentir. As pessoas mentem o tempo todo para não serem desagradáveis, as pessoas mentem o tempo todo para não ficarem indispostas. Então é lógico que eles vão falar, sim, é claro que eu vou fazer isso. É claro que eu compraria. É claro que o produto é bom. Nossa, é claro que sua proposta é muito boa, amiga. Tá bom, então compra. Mas sabe o que é? O cliente não sabe o que é. O Henry Ford dizia que se ouvisse o que os clientes deles pediam à época, ele teria feito charretes mais rápidas. Os clientes não sabem direito o que eles querem. Deve partir de você essa obsessão pela melhora constante do produto. Como é que você melhora constantemente o produto? Existem 3 maneiras de melhorar constantemente o produto. A primeira, serei absurdamente sincero, copiando.
Ponto. Você pega uma inovação que saiu lá fora, você pega uma ideia que partiu do concorrente, você pega uma ideia que partiu de um outro produto, de um outro negócio que nem faz parte do seu nicho e que pareceu legal, você vai lá e faz. Simples assim. Eu não estou falando para você copiar o conteúdo do cara. Copie ideias. A Apple foi lá e fez o modelo Apple de lojas. A Microsoft foi e fez igualzinha. A cópia acaba sendo um reconhecimento também. Quando o novo mercado começou, nesse modelo de assinatura, ninguém fazia assinatura. O novo mercado era uma das únicas assinaturas do mercado digital. Uma das únicas, não tinha quase nada. Hoje em dia, tem uma porrada de assinatura aí. Por quê? Porque as pessoas começaram a ver que é interessante também trabalhar com assinatura, com perpétuo. Que quando as pessoas têm necessidade... Imagina só, puta, eu quero comprar agora um curso de fotografia. Ah, cara, daqui a 2 meses eu abro o carrinho. Não, mas eu quero agora, eu consegui agora um trabalho. Eu preciso agora aprender a usar o Illustrator. Ah, cara, mas sabe o que é? O meu lançamento é só daqui a 2 meses. Ele vai lá na Udemy, ele vai lá no concorrente e compra. Existem motivos também para o perpétuo. E aí vem outra coisa que eu demorei para aprender. Lançamento não é Deus. Não é só lançamento que funciona. Não é só ficar 2 meses produzindo conteúdo e depois começar, pessoal, vai começar, fecha em 7 dias. Lançamento não é Deus, não é só isso que funciona. Não é só isso que dá certo. Então prestem atenção nisso também. Então vamos lá. Tem 3 formas de você melhorar o seu produto. A primeira delas é copiando, pegando algo que deu certo para alguém, pegando algo que funcionou para alguém e aplicando os mesmos princípios ao seu negócio. O segundo ponto, testando. Esse desafio é um teste. Se esse teste, ao final do desafio, as pessoas preencherem o formulário e disserem assim, eu não gostei, ou, sei lá, preferia que tivesse aula, ou, cara, achei legal aí porque ganhei umas aulas de graça, mas tanto faz. Eu aposento, não tem mais desafio. Agora, se eu perceber que as pessoas gostaram, e mais do que isso, se eu perceber que não só as pessoas gostaram, como os números me mostraram que as pessoas gostaram, como? Tudo que você analisa numa empresa deve partir de 2 tipos de análise. Análise das pessoas e análise dos números. Análise do que o seu cliente diz e análise do que o seu cliente faz. Tudo no seu negócio deve partir da análise do que o seu cliente diz e do que o seu cliente faz. Então, se todo mundo responder sendo educado, porque não querem que o Ícaro fique chateado, nossa, foi muito legal o desafio, daí eu vou lá no Gustavo, do BI, e falo, Gustavo, os alunos estão vendo quantas aulas? O Gustavo vai me dizer, estão vendo 2. Nossa, cara, mas tinham várias, o pessoal viu 2. Gustavo, o que aconteceu com os clientes que assinaram o novo mercado para ver o desafio? Eles cancelaram. Puta, eles cancelaram, então isso não está dando certo, eu não estou aqui fazendo nada. Teste, você só melhora o seu produto testando. Assistam a aula passada 201 daqui. Testar é também aposentar muita coisa. Faz um teste, deu errado, tira. E o terceiro ponto, aceitando sugestões. Existem muitos clientes que compram de você e que possuem grandes opiniões, grandes toques para o seu negócio, e que você ignora porque só acha que o cara é chato. Então assim, muitas vezes o cliente não sabe o que ele quer, mas ele é capaz de perceber que o áudio da tua aula está muito ruim e que você poderia melhorar. Ou, caramba, cara, suas aulas poderiam ser um pouquinho mais objetivas. Essas são as 3 maneiras de melhorar o teu produto. Outro ponto que eu quero trazer para vocês, e isso eu só percebi depois de 12 anos,
Olha a quantidade de conhecimento que eu estou passando aqui, que me custou muito tempo, muito dinheiro, os aniversários dos meus filhos que eu perdi, os natais que eu perdi, os finais de ano que eu perdi. Eu estou trazendo aqui para vocês isso. E pode ser que muita gente veja isso e não concorde. E tudo bem. Porque se eu estivesse vendo essa aula no começo do meu trajeto, eu também não concordaria com muita coisa, porque eu precisei passar por isso. Eu precisei passar por todo esse processo. Se eu ouvisse, lançamento não é Deus, eu ia falar, não, que se dane, lançamento é o que dá dinheiro, assinatura, só dá trabalho, e blá blá blá, e é barato, o negócio é vender produto caro. Durante 5, 6 anos eu repetia isso para mim todo o tempo. Produto caro, que faz volume, 1.000 produtos de R$1.000, 1.000 produtos de R$1.000. Então tudo bem se você não concordar comigo. Mas olha o que eu vou te dizer agora. Produtos baratos, que são bons, libertam você. Produtos baratos libertam você. Por que produtos baratos libertam você? Primeiro ponto, eles evitam desculpa. Se o produto é muito barato, você consegue gravar ele rapidinho e oferecer para alguém dentro de um Hotmart da vida, uma Monetize, Eduz, o que quer que seja. Segundo ponto, produtos baratos fazem você ter clientes mais rapidamente. Se você vende um produto por R$29, é lógico que você vai ter mais clientes do que um produto de R$1.000. Quando você tem 200 clientes, você tem mais depoimento, você tem mais gente olhando o seu produto, você tem mais gente usando o teu negócio. Quando você tem 200 clientes, você esfrega isso na cara das pessoas. Quando você está tentando fazer alguma coisa nisso daqui chamada internet, o que mais tem não sei por que só... Ah, tá aqui, ó. Quando você está fazendo quando você está fazendo alguma coisa nesse negócio chamado internet, você está sozinho aqui e todo mundo só está te criticando. Todo mundo só está apontando o dedo para você. Ah, você não vai conseguir, blogueirinho, perdendo tempo, já falei, isso é ilusão, só ganha dinheiro as mesmas cartas marcadas, só ganha dinheiro esses mesmos caras, para com isso, desiste, você tem que ir para um trabalho, você tem que viver a vida real, e todo mundo fica lá te pressionando, te pressionando, te pressionando, te pressionando, te pressionando. Aí você vai lá e faz o teu primeiro produto. E vende ele por R$1.000. E vende 3, vende 6. Dependendo do seu espírito, dependendo da sua coragem, dependendo da sua personalidade, as pessoas à sua volta vão dizer, nossa, mas você vendeu só 3. Esse trabalho todo, só por 3. E aí seu espírito tende a se fragilizar. Nossa, é verdade, né? Só 3. Caramba. Puta, esse trabalho todo para ganhar R$3.000. Quando você vende um produto barato, olha que loucura. Olha como nem tudo é óbvio. E você vende 250 desses produtos, ou 200 desses produtos, você tem 200 clientes. Esquece o faturamento. Você tem 200 clientes. Esquece, mesmo que você tenha 100. Você tem 100 clientes. Desses 100 clientes, você tem pelo menos uns 20 que poderiam pagar 500, 600 pau em qualquer coisa que seja mais personalizada, mais próxima. Como eu queria enfiar isso na cabeça de vocês? Como eu queria enfiar isso na cabeça de vocês? Porque como me custou entender isso? Como me custou? Hoje eu olho para a minha empresa com 22.000 pessoas pagantes e eu falo, puta merda, se eu tivesse entendido isso antes. Se eu tivesse entendido isso antes. Porque foi Brasil Paralelo, depois foi Código, depois foi Avenue, depois foi não sei o quê, depois foi Cabeça de Milionário, depois foi não sei o quê, depois foi não sei o quê, depois foi não sei o quê.
Se eu tivesse entendido isso antes. Presta atenção. Quando você vende um produto de R$1.000 e você faz 4 vendas, esqueça o faturamento. Esqueça o faturamento. Quando você tem R$1.000 e faz 4 vendas, acabou. Caíram R$4.000 na sua conta e você tem que fazer tudo de novo. Quando você vende um produto por R$29,90 e você vende 200 produtos dele, Ícaro, mas dá mais suporte, tem mais e-mail para responder, tem mais gente para atender, tem mais isso, tem mais aquilo. Aqui você tem um negócio, meu cacete. Aqui você tem um negócio, cara. Aqui você tem um negócio, aqui começou a sua vida. Você tem 200 caras, você tem 30 caras aqui para cobrar R$500 por alguma coisa. Você tem 200 depoimentos. Você tem 200 pessoas num grupo. O que é ter um grupo com 3 pessoas? Você tem um grupo lá no Facebook, tem 3 pessoas, você nem quer fazer o grupo. Você tem um grupo de Telegram com 4 pessoas, serve para nada. Serve para nada. Quando você tem 200 caras, eu diria, para não ficar louco e começar a gritar aqui, estilo nas aulas antigas, porque eu não posso mais fazer isso. Agora tem muita mãe, tem muita moça, tem muita mulher que não está acostumada a isso, mas quando eu ficava puto, eu prefiro vender 500 produtos de R$5 para começar a minha vida. R$15, R$25. 15 produtos bons. Vídeo, resumo, transcrição. Porque aqui eu tenho um negócio. Aqui eu tenho um negócio. 250 pessoas num grupo é uma família. Aqui eu coleto depoimento. Aqui eu encontro gente boa que vai trabalhar para mim. Aqui eu encontro o meu Eduardo. Aqui eu encontro o meu Simonsen, aqui eu encontro o meu Pavani, aqui eu encontro o meu Jonas, porque tem gente boa junto comigo. Aqui, se eu consigo tirar 25, 30 pessoas para cobrar um produto mais caro, tem gente que vai pagar. Quem vende 3 produtos de R$1.000 não tem nada, tem R$3.000. Quem vende 250 produtos de R$19,90 tem uma empresa. Porque é a partir daí que ele começa a fazer as coisas. Então assim, eu demorei muito para entender isso. Um outro ponto, essa tese não é minha, essa tese é do Pedro Sobral. O que ele chama de oferta crescente. Eu não sei se isso daí veio do Pedro, eu não sei se isso daí veio do Mairo, eu não sei se isso daí veio dos dois. Eu sei que não veio de mim, isso daí veio do Pedro, não sei qual dos dois criou. Mas na hora que eu ouvi isso, eu abracei com os 2 braços e falei assim, cara, eu não largo mais isso. O que é oferta crescente? É você desenhar o seu produto para que a cada nova atualização ele fique melhor. Quanto custava o Novo Mercado há 5 anos atrás? R$ 49,90. Vamos esquecer esse preço e vamos só trabalhar com o Novo Mercado de R$ 79,90. Novo Mercado de R$ 79,90 tem, se não me engano, 4 anos. Quantas aulas tinha o Novo Mercado há 4 anos atrás? Sei lá, 30. Quanto ele custava? R$ 79,90. Pelo quê? 30 aulas. Quanto que o Novo Mercado custa hoje? R$ 79,90. Pelo quê? 200 aulas. Transcrição, resumo, aplicativo a partir de outubro, vários professores, desafio, qualidade 4K,
Pluginzinho para acelerar a velocidade. Comunidade com 25 mil pessoas. Custa R$ 79,90. É o mesmo trabalho, é o mesmo preço, por um produto muito maior. Agora me diga uma coisa, como é que alguém começa um concorrente para o novo mercado agora? Ele começa, é fácil, qualquer um aqui pode abrir um concorrente. Mas é muito difícil, entendeu? É muito difícil, por quê? Porque eu vou lembrar da regra. Puna o seu concorrente. A hora que um cara abrir um concorrente para o novo mercado e ele começar a fazer algo parecido do que eu faço, eu vou fazer mais aulas, eu vou fazer minhas aulas melhores, eu vou fazer mais entrega e vou manter o mesmo preço. E esse cara vai falar, puta cara, esse cara tá espremendo tantos preços que eu prefiro sair daqui e concorrer com outra pessoa. Sei lá, o Érico Rocha cobra R$ 9.000. Não sei. Muda de área. Mas pune o cara. Pune o cara. Então, assim, eu acredito em oferta crescente. Uma outra coisa que eu acredito, 90% do tempo você engaja, 10% do tempo você vende. Qual é a diferença do meu perfil para o perfil dos concorrentes do marketing digital? Dos caras aí que você entra e já está escrito na bio dele, eu ensino você a vender mais, eu ensino o seu negócio a entrar no piloto automático. Marketing digital, entre no meu grupo exclusivo do Telegram. Esses caras só fazem propaganda. Esses caras não postam nenhum conteúdo. Todos os conteúdos que eles dizem que postam são só propagandas muito toscas e vulgares para você comprar mais. Pessoal, 90% do tempo você simplesmente é você. 90% do tempo você engaja. 90% do tempo você fala sobre você, seus pensamentos, suas ideias. E 10% você abre teu carrinho e faz tua oferta. Ah, Ícaro, mas o novo mercado não é... O novo mercado não abre carrinho, o novo mercado está sempre aberto. Pois é, todos os dias eu posto entre 60 a 70 stories. Quantos são propaganda aqui do novo mercado? Talvez 2. Talvez 3. Agora, alguém aqui é capaz de me dizer que os meus 70 stories por dia não são propaganda para o novo mercado? É lógico que é. É lógico que é. Só que eles acontecem em forma de engajamento. Porque de fato eu quero entregar alguma coisa para alguém. Um outro pensamento, uma outra ideia que eu demorei muito para entender, e que eu acho que vale muito a pena vocês entenderem isso, porque eu vejo muita gente no meio do campo, que é a última desse papel aqui. Venda forte, venda rápido. A pior coisa que pode acontecer com você é o meio termo. Você ter vergonha de vender e você ficar se sentindo mal em não vender nunca. Então você fica assim, nossa, eu tenho tanta vergonha de vender, mas eu tô com medo de não estar vendendo demais. Venda forte e venda rápido, só em 10% do tempo. Então você vai produzindo conteúdo, e produz stories, e faz desafio, e engaja com as pessoas. Em algum momento você diz as palavras mágicas. As inscrições estão abertas. Nesse momento você vai vender.
Nesse momento é hora de fazer as suas promessas, nesse momento é a hora de fazer a sua oferta, nesse momento é hora de comprar tráfego e fazer remarketing para todo mundo, até na casa do chapéu. É hora de duplicar campanha, é hora de ficar aparecendo para todo mundo, é hora de botar pixel em tudo quanto é canto. Vende, 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 vende por no máximo 7 dias. E para de encher o saco das pessoas e volta a produzir conteúdo. Então, como é que acontece? Como é que as pessoas acham que acontece nesse negócio de produzir conteúdo? Ah, eu produzo um pouco de conteúdo, daí eu vendo, produzo um pouco de conteúdo, eu vendo, produzo um pouco de conteúdo, eu vendo, produzo um pouco de conteúdo, eu vendo. O que vai acontecer com você na realidade? Você vai produzir um pouco de conteúdo, vai cair sua audiência, produzir um pouco de conteúdo, cair sua audiência, produzir um pouco de conteúdo, cair sua audiência. Por quê? Porque as pessoas vão percebendo que é só você, tá só aqui para vender, tá só aqui para vender, tá só aqui para vender, então você não vai fazer isso. O que você vai fazer é o seguinte: produzir conteúdo, produzir conteúdo, produzir conteúdo numa longa cauda de conteúdo que não para nunca, que não para nunca. De tempos em tempos, você faz uma venda muito rápida, que dura de 3 a 7 dias. Enche o saco de todo mundo, mas para rápido. Então, como é que fica a tua audiência? Tua audiência cresce com você. Nossa, esse menino faz uns conteúdos tão bons, cai um pouco. Volta a crescer com você. Nossa, esse menino, ficou chato, começou a vender. Volta a crescer com você. Nossa, esse menino voltou a vender. Volta a crescer com você. E te digo mais, se você for bom bastante, essa queda quase nem acontece. Mas 90% do tempo você está engajando. E as pessoas vão se perguntar, como é que esse cara consegue fazer isso? Como é que esse cara consegue ter um negócio se ele não está vendendo nunca? Na verdade, eu estou vendendo. É que eu vendo muito rápido. E quando eu vendo, existe um outro ponto que eu queria falar com vocês. Quando vocês engajam 90% do tempo, presta atenção. Presta atenção. Quando vocês vendem, engajam por 90% do tempo, as pessoas sentem até vergonha. Presta atenção nisso daqui. As pessoas sentem até vergonha de te criticar porque você está vendendo. Quando você engaja, janeiro, fevereiro, março, e aí você quer fazer uma aberturazinha de carrinho aqui, as pessoas até gostam dos seus anúncios. As pessoas às vezes falam, nossa, bonito teu anúncio, cara, nossa, legal tua propaganda, eu quis ver tua propaganda até o fim. Porque elas não estão de saco cheio de você porque você é um vendedor chato que não para nunca. Elas estão satisfeitas. Elas gostam do que você produz. Vamos lá. A última coisa que eu quero trazer para vocês, e aí eu vou para o nosso passo a passo. Isso daqui não é meu, isso eu aprendi com o Ladeira, que é o lançador da Kátia Damasceno, no último conteúdo que ele postou agora há pouco tempo. Eu tinha esse pensamento na minha cabeça, mas ele nunca tinha sido organizado de maneira tão bonita, então eu sempre dou crédito para quem é a pessoa que origina o pensamento. Que é uma coisa simples, boba, mas que mudou muito na minha cabeça. Público se renova. É lógico que quem trabalha há 13 anos com isso sabe que público se renova, mas eu nunca tinha visto essa frase tão bem encaixadinha. Vocês vivem morrendo de medo do mercado estar cheio demais. Nossa, Ícaro, mas o mercado está cheio demais, o mercado está cheio demais, Cara, o mercado se renova. O mercado se renova, metade do mercado entra e sai, entra e sai, entra e sai, entra e sai, todo dia, todo dia, todo dia. Todo dia alguém pensa em alguma coisa na internet e acaba caindo em marketing digital, todo dia alguém fala, chega, não quero mais tentar isso, vou fazer concurso público, vou fazer opção binária, vou ganhar dinheiro sendo cabeleireiro, vou abrir uma hamburgueria, vou trabalhar no Uber. Todo dia o público se renova, todo dia o público se renova, todo dia o público se renova. A ideia é que nós vamos fazer um sorteio. Por que um sorteio? Vocês lembram que o princípio da filosofia do nosso trabalho é sermos generosos logo no início do contato? Já gerar naquelas pessoas que não nos conhecem um sentimento
de gratidão. Então nós vamos começar essa estratégia com um sorteio. Só que nós vamos fazer uma estratégia de sorteio diferente, que é justamente essa estratégia que eu chamo de cheque em branco. Diretor, você está com a tela separada? Abre para mim a primeira parte, a imagem que o Nelson, o nosso designer, produziu. Eu estou ilustrando aqui um post. Esse post foi feito, essa imagem de feed de Instagram, ela foi feita literalmente em 5 minutos pelo nosso designer. E ele vai ensinar na aula dele a vocês fazerem essas imagens simples no Canvas, mas que funciona muito bem. Ela ilustra uma parte da nossa persona, das nossas alunas, que são, por exemplo, pessoas que trabalham com dieta, com emagrecimento. Eu estou usando uma nutricionista, mas eu poderia usar qualquer coisa. Um advogado, um prestador de serviço, um coach, um marqueteiro, um professor de música, um profissional que vende cursos para concurso público, ou uma educadora, ou uma médica, enfim, qualquer pessoa que preste serviço. A ideia é que toda estratégia começa com um sorteio. E dessa vez eu produzi até um texto para vocês terem referência. E vocês percebem que o meu texto ele começa direto com a oferta. Eu não tenho muita enrolação. Ele começa direto com a oferta. Ganhe um plano alimentar de 1 ano na faixa. Eu não sei como é que médicos e psicólogos lidariam com isso, porque existe o conselho de vocês, não é? Então, assim, ganhe isso daqui. Eu estou te dando um plano alimentar por 1 ano. E você tem 1 hora de consultoria comigo. E o que eu estou pedindo... Pessoal, quem está falando aqui dos 5 passos, eu estou primeiro explicando essa estrutura, depois eu volto nos 5 passos. Pode ficar tranquilo que eu nem comecei ainda a falar das 5 atitudes. Eu decidi inverter, porque eu acho que visualmente vocês vão entender melhor. Vou falar só do primeiro. Começa com um sorteio. Começa com uma chamada. Começa com uma oferta. Começa com você dando algo para alguém, você sorteando algo para alguém. Novamente, vocês devem ver com conselhos profissionais até que ponto isso é possível ou não. Mas qual a ideia? A ideia é que eu dê algo para alguém, e nesse ato de dar algo, de sortear algo, eu chame a atenção das pessoas. Percebam lá embaixo, na porção inferior do anúncio, conte a sua história de superação nos comentários e nós escolheremos 3 histórias vencedoras que vão ganhar esse plano e que vão ganhar essa consultoria. Vai para a segunda parte onde mostra o corpo do texto, diretor. Eu criei até um texto fictício, onde eu explico para vocês um pouquinho da copy. Vocês podem até... Opa, travou aqui. Vocês podem até dar um pausa na hora da gravação e entender um pouquinho dessa estrutura. Vocês percebam como logo no comecinho do primeiro parágrafo eu já boto muito claramente, de maneira muito sintética, a oferta. Eu vou construir um plano alimentar para você que mudará a sua vida nos próximos 12 meses. É 100% de graça. E aí, qual que é a ideia do sorteio? A ideia do sorteio é que você peça para as pessoas contarem uma história. Ícaro, o meu conselho proíbe. Ícaro, eu não posso fazer isso. Ícaro, eu sou psiquiatra. Ignore a questão de dar algo de graça e faça um post dizendo: eu quero ouvir a sua história e estou disposto a conversar 2 horas com você. Ponto. Eu quero ouvir a sua história de superação, eu quero ouvir a sua história de dificuldade, porque muitas pessoas não vão ter superado, né? Eu quero ouvir quais são as suas dificuldades, em troca, eu quero falar 2 horas com vocês. Selecionarei as 3 melhores histórias e vou falar 2 horas com vocês. Mas a ideia é, vocês devem dar algo de graça, vocês devem comunicar que as 3 melhores serão escolhidas, porque o que você quer? Volta aqui no whiteboard, diretor.
O que você quer é... Aqui está a sua imagem. O que você quer é uma cascata de comentários, de pequenas histórias. De pequenas histórias. Presta atenção. Presta atenção nisso daqui. Isso daqui é o seu cheque em branco. Uma cascata de comentários. Por que você está pedindo para as pessoas contarem brevemente qual é a história delas? Porque as pessoas já estarão naturalmente abrindo o seu coração de graça para você. E o que é aquilo que um vendedor quer? Um vendedor quer ouvir antes quais são as necessidades, quais são as dores, quais são os desejos daquele futuro ou provável cliente. Então, quando alguém gera um comentário, eu sempre tive uma relação ruim com comida, eu sempre fui uma pessoa que sofreu com efeito sanfona, eu sempre fui uma pessoa que não tinha um bom relacionamento com doces. Eu sempre descontei minha ansiedade na comida. Caramba, essa pessoa, você como vendedor, você está recebendo todo o raio-x da pessoa. Na hora que você vai montar o seu pitch de vendas, cara, você já sabe exatamente o que a pessoa sofre. As pessoas já estão dizendo o que elas sofrem, quais são as dores. As pessoas já estão dizendo o que elas buscam, do que elas têm medo. Aí a Natália pergunta, isso funciona com contas pequenas? Isso é principalmente para contas pequenas. Porque você só precisa de 20 ou 30 comentários para ter de fato uma lista de 30 prospects. Então vamos lá. Você faz um sorteio. Do sorteio você cria um post. E esse post gera comentários. Os comentários são prospects. Esses comentários geram uma lista. E agora você vai. Presta atenção. Vocês entenderam até aqui? Vocês entenderam isso que eu estou falando até aqui? Você cria um sorteio, você convida as pessoas a contarem suas histórias. O número de pessoas que contarem as suas histórias você considera que é a sua lista. Entenderam até aqui? Você vai trabalhar com 2 produtos. Você vai trabalhar com 2 produtos. Um produto mais caro. Esse é o produto que vai fazer volume para você. Esse é o produto que você tem que vender 10 para fazer os seus primeiros 10 mil. Então perceba que você trabalha às vezes com 50, 60 comentários, você tem que converter 10 deles. E o outro, você vai trabalhar com um conjunto de 5 aulas gravadas que você vai entregar, presta atenção, que você vai entregar de graça para a pessoa. Ícaro, mas se eu vou entregar de graça, como é que eu vou vender o de 997? Esse é o downsell, é o que nós chamamos de downsell. Esse você vende só para as pessoas que não puderem comprar o teu ticket. São as pessoas que vão dizer assim, cara, eu não tenho dinheiro, eu não tenho R$1.000. Muito obrigado, eu entendo que a oferta é boa, eu entendo que o produto é bom, eu entendo que você é um bom profissional, mas eu não tenho R$1.000. Tudo bem, eu não quero que você saia daqui de mãos vazias. Pega o nosso produto de graça aqui, eu estou te entregando ele. Eu quero que você tenha uma experiência, eu quero que você sinta um pouco do que é o meu produto, o meu trabalho, sem precisar pagar nada por isso. Vocês conseguem entender isso? Que vocês vão ter 2 produtos? Vamos lá. O que você vai fazer? Você tem o seu post aqui do sorteio. Ou da promessa. Se você não pode fazer sorteio, você vai fazer uma promessa. E aqui você vai ter os comentários. 1 pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas, 5 pessoas.
e eles contam as histórias. 3 dessas ganharão o sorteio. 3 dessas ganharão o sorteio. Esse é o preço que você vai pagar pelos 20, 30, 40 comentários que você terá. E é por isso que eu digo que isso é uma estratégia que funciona particularmente para contas pequenas. Porque se for uma conta grande, você vai ter 1.800 comentários, porque é um sorteio, você não vai conseguir atender todo mundo. Então é uma estratégia que funciona especialmente para contas pequenas. E aí vem o ponto. O preço que você pagou é atender 3 pessoas de graça. Você vai dar o seu tempo, você vai atender. Mas, em troca, você ganhou 20, 30, 40 prospects. O que você vai fazer? Você vai fazer o seu sorteio, você vai anunciar os ganhadores, e após o anúncio dos ganhadores, presta atenção, por isso que você tem um cheque em branco. Você tem um cheque em branco, você vai colocar o teu valor aqui. Como é que você vai colocar? Dependendo do trabalho que você fizer. Após anunciar o sorteio, após anunciar os ganhadores, você irá, um a um, abrir um direct com todos que participaram. E você vai seguir um script. Primeiro, como esse script. Primeiro script. Primeiro passo. Você vai cumprimentar as pessoas. Você cumprimenta elas. Fala, Vanessa, tudo bem? Cara, eu tô te mandando essa mensagem aqui para anunciar que os 3 vencedores foram fulano, beltrano e ciclano. Olha, infelizmente você não está entre os nossos vencedores. Segundo ponto, demonstrar interesse. Olha só, você não está entre os nossos 3 sorteados, mas eu achei a sua história muito interessante. Eu entendi essa relação que você tem desde sempre com a comida. Entendi como isso atrapalha a sua vida. E aí vem o terceiro ponto. Aqui começa a pescaria. Como eu posso te ajudar? E a pessoa vai começar a falar. Você tem 30, 40, 50 directs para ouvir o que essas pessoas têm a dizer. Para ouvir as dores delas, para ouvir os anseios, para ouvir as fragilidades, consciente de que isso é uma oportunidade de você atender da melhor maneira possível essas pessoas. Consciente de que essa é a sua grande chance de prestar um grande serviço para essas pessoas. E você oferecerá, presta atenção, você vai oferecer para elas um grande over delivery. Você vai oferecer um pacote de consultorias, você vai oferecer um pacote de serviços 1 para 1, seja por Zoom, por Skype, o que quer que seja. Você vai oferecer alguma grande coisa. Não necessariamente precisa ser ao vivo, é que o ao vivo cria essa percepção de maior valor. Mas você oferecerá um grande produto por um valor entre 697 e 997. Coisas que os grandes players do mercado ofereceriam por 3, 4, 5 mil reais. Por exemplo, eu não posso realizar essa estratégia. Eu não posso fazer cheque em branco, porque minha hora já excede muito isso. Eu não posso chegar nas pessoas por direct e falar, eu quero te ajudar, eu quero te cobrar 20 mil reais. Porque minha hora já não justifica isso. Por isso que a estratégia do cheque em branco é uma estratégia tipicamente voltada para contas pequenas.
Quase que a prova de desculpas. Mas ainda vem uma pergunta. Ainda vem uma pergunta. As pessoas vão dizer, e se eu não tiver quase nenhum comentário? E se eu tiver 3, 4, 5 comentários? Não tem problema. Você pode fazer anúncios. Você vai fazer o post no feed. Você vai anunciar o sorteio. Você vai pôr uma data para esse sorteio de 15 a 20 dias lá para frente. Você vai criar um anúncio por envolvimento 7 a 30 dias. E se você tiver uma conta tão pequena, se você tiver uma conta tão pequena, você pode comprar por interesses mesmo. E aí você vai levando durante esses 15, 20 dias pessoas para esse post. E elas vão naturalmente comentando. E você vai pegando esses comentários, abrindo um direct. Por que eu disse nos stories que trouxe vocês para cá que esse é um jogo de esforço? Porque 90% das pessoas que você abordar dirão não, na cara. Elas vão dizer não por quê? Porque é caro. Elas vão dizer não porque elas não te conhecem ainda. Elas vão dizer não porque elas ainda não sabem sobre a natureza do seu produto. Mas quando você opera com tickets maiores, você aceita 90% de nãos. Você quer 10% de conversão. Então, quando você abre 60 conversas de direct, você está buscando 6 conversões. Você está disposto a ouvir 54 nãos? É esse o volume que se trabalha. Esse é o volume que se trabalha no 1 para 1. E é por isso que você precisa de 20, 30, 40. Se você é muito bom de conversa, se você aproxima-se das pessoas, você tem um bom produto, o principal é você tem um bom produto. Você tem alguma coisa a oferecer? Não dá para você vender 5 horas de atendimento por R$1.000 se você não faz porra nenhuma. Se você não é ninguém, se você não tem produto, se você não tem utilidade, se você não serve para nada. Agora, se você é um bom profissional, se você tem um bom produto, se você oferece uma boa prestação de serviço, cara, na boa, dá para pegar esses 997 e dividir em 6 vezes pelo Hotmart, pelo PayPal. Não é nenhum fim do mundo. É muito mais uma barreira que te impede, no sentido de, nossa, eu vou ouvir tantos nãos. Vai ter gente que vai te xingar. Ah, você pediu então para fazer isso, para vir falar comigo. E não. E por incrível que pareça, terá gente que vai te atender com doçura. Vai ter gente que vai estar pronta para comprar. E que vai falar, nossa, que legal o teu serviço, eu achei razoável. Eu achei que pode ser muito bom. Eu achei que nós podemos fazer um trabalho juntos. Eu achei que esse pacote tem um bom preço. Eu achei que seus produtos são razoáveis. Porque todos os dias chegam pessoas na tua página que estão prontos para comprar, não tem dinheiro, que tem dinheiro, mas não estão prontos para comprar. Você só precisa continuar insistindo. Então vamos lá para os nossos 5 passos agora. Primeiro passo, você vai criar um sorteio, o que eu chamo de sorteio generoso. Isso é muito mais um trabalho de mão. E como eu fiz lá no começo, trabalho de mão. Eu fiz muito desses trabalhos. Eu fazia o best comment. Tem uma aula nossa no Novo Mercado chamando Pescando em Balde. Eu fazia o melhor comentário no Ricardo Amorim, na Exame, nas empresas nos posts de marketing digital. E aí eu pegava todas as pessoas que curtia, abria 1 para 1 os directs e falava, puta, cara, legal que você me respondeu, puta, legal, posso te seguir, me segue também. 1 para 1, 1 para 1, 1 para 1, 1 para 1. Fiz isso durante anos, lá no Facebook. Fazia o comentário no Ricardo Amorim, aí vinha lá 19 curtidas, daí eu pegava essas 19 curtidas, mandava 19 directs. 1 para 1, 1 para 1, 1 para 1. Por que ter
ticket alto. Porque é o que justifica. Porque se você tiver 56 nãos, 54 nãos e 6 sims, mas você vender algo de R$29, não valeu o teu tempo. Então tem que ser algo de ticket caro. Por isso que eu te digo, Ícaro, mas eu não tenho nenhum serviço tão requisitado, eu não tenho nenhum serviço tão valioso a ponto de poder cobrar isso. Então faça esse sistema para alguém. Faça esse sistema para alguém que você acredite que tem um produto que possa chegar a um valor mais alto. R$600, R$700. Não precisa ser 600, 700 em um único produto. Pode ser em várias entregas, vários encontros, vários dias. Então, a postura que exige muito mais tentativa, espírito, vontade. Muita gente pescou em balde assim, lá no começo. Os anúncios por envolvimento no Instagram, eles otimizam isso. Eles trazem mais pessoas. E você vai falando com elas no 1 para 1. Aqueles que disserem não, você não perde. O cara falou não, envia o cara para uma landing page sua, onde você tem algumas gravações, manda o cara para lá. Essas gravações servem para qualificar o cara. Depois você volta a falar com ele, pergunta o que ele achou do conteúdo e tenta ativá-lo de novo. Então o cara disse não, manda ele para uma página, tem as 5 aulas gravadas lá, coleta os dados dele, manda ele assistir. Ao final das 5 aulas você volta e fala, cara, o que você achou? E volta a tentar ativá-lo. Funciona demais fechar em direct. Funciona demais fechar em direct. Se não funcionasse, vocês não veriam essas pessoas todas, eu mando o preço pelo direct, eu mando o preço pelo direct, eu mando o preço pelo direct, porque lá é a chance do cara forçar a aproximação. Se você não leva o cara para um ambiente seguro, onde você está com ele, esse cara não fecha um ticket maior com você. Então vamos lá, os 5 passos. Ícaro, eu não sei fazer os anúncios por envolvimento. Vocês vão aprender na aula de tráfego. É a grande atribuição do Santana nessa aula, ensinar vocês a fazerem esse anúncio que dá certo. Primeiro ponto, sorteio generoso. Segundo ponto, um pedido de história. Para gerar aproximação. Terceiro ponto, um no-brainer. Quem não sabe o que é no-brainer, aula 147. Um no-brainer grátis. É importante. Esse cara que não comprou de você agora, ele não está pronto ainda, você qualifica ele, depois você volta e repete a mesma oferta para ele. E se você tiver um bom no-brainer, esse cara entendeu o valor do seu serviço. Quarto ponto. Você tem que ter um produto de ticket alto, de 697 a 997. E o quinto ponto, se você tiver uma audiência muito pequena, uma conta com 200, 300, 400 seguidores, fazer anúncios de feed, story talvez seja muito invasivo, mas vale a pena tentar também, por envolvimento. Essa não é, volta aqui para mim, diretor, essa não é uma estratégia passiva. Vou montar essa estratégia e terei uma máquina automática de vendas. Essa não é uma estratégia passiva, mas essa é a venda na unha que eu usei quando eu comecei. Foi assim que eu comecei. Pescando em balde em grupo, pescando em balde em comentário, indo para o direct, fazendo conversão. Pescava em grupo, ia para direct, fechava a conversão. É assim que muitos alunos meus fecharam clientes no nosso próprio grupo. Faz post, vai para direct, fecha a conversão. Faz post, traz o cara para o direct, fecha a conversão. É assim que a gente fecha produto de R$5 mil, R$6 mil, R$10 mil. É assim que gestor de tráfego fecha R$2 mil por mês. Você tem que ter algo útil para contar. Você tem que ser um profissional minimamente avaliado. Não adianta você ser alguém sem nenhum histórico, sem nada a oferecer e achar que isso daí vai funcionar. Nesse caso é melhor você aprender o processo e utilizar esse processo com alguém. Ícaro, eu não me sinto pronto ainda para fazer esse fechamento, 1 para 1.
Amanhã, o Eduardo vai mostrar para vocês como é que vocês monetizam Close Friends e como é que vocês monetizam Telegram. Desculpa, na quarta-feira, o diretor me lembrou aqui, na quarta-feira, quarta-feira, 8 horas da noite, o Eduardo vai ensinar vocês a monetizarem Telegram, a monetizarem Close Friends, a fazerem estratégias para contas pequenas. Então, se essa estratégia você ainda não se sente tão confortável assim de ir para um no fechamento, existem outras estratégias. O que importa é que vocês desenhem e executem um plano dentro desses 14 dias. Fechado? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. É uma aula mais longa porque introduz o desafio, houve esse problema. Na gravação a gente já vai juntar as duas partes. Muito obrigado pela presença de todos e até a quarta-feira.